Olá pessoal, se inscrevam no canal, compartilhe, dê o like para o vídeo subir e vamos aqui. Aqui é o seguinte, esses computador DDR2 reconhece até 4 GB. Só que aí tem algumas placas que você tem que pôr 64 bits Windows para reconhecer os 4 GB. Agora, se o computador reconhecer os 4 GB e não precisar pôr 64 bits para reconhecer os 4 GB e depois mudar para 32 bits, caso você tiver algum programa ou alguns tipos de jogos que roda só no 32 bits e não rode no 34 bits, então você pode instalar o 32 bits direto. Nesse caso aqui já tinha um HD, eu não sei se era o 64 bits ou 32. Eu acho que era o 32 bits, porque tinha menos memória. Então o que acontece? Eu vou formatar, troquei aqui o Windows tal, e o HD já era dele. Então ele só deu erro e não estava reconhecendo mais. Então já estava o 32 bits. Então a máquina reconheceu os 4 GB e agora eu posso optar ou colocar o 64 bits ou 32 bits que ele vai ler a memória toda. Então 32 bits ou 64 bits serve só para você reconhecer ou jogos, que não vai, ou programas. Igual o Windows XP, que era DDR1. Tem alguns tipos de jogos, configuração, que só vai no DDR1 com a placa 128 de vídeo, que era DDR1. Que eu ainda tenho alguns aqui por causa disso. Alguns jogos antigos eu instalo e roda. Então, em questão do áudio, no outro não funcionou. Eu vou ver se nesse aqui funciona o áudio tranquilo. Eu vou pôr 64 bits, porque nessa configuração ele até roda bastante joguinhos. Porém, tem que ver se a placa aguenta os jogos mais altos, né? O tipo de placa, o tipo de processador tal. Mas assim, os de 2012, 2015 vão rodar tranquilo, 2018. Depois já não roda mais, porque a placa tem que ser melhor. Ou processador AMD, né? Tem essas configurações, né? Pra você ficar sabendo aí como fazer. E aí você sabendo isso, você não vai se atrapalhar qual instalar, o que está acontecendo, por que está dando erro, o que eu estou fazendo de errado. Você vai saber que o áudio também dá problema por causa da caixa, tá? Caixa diferente. Então ele vai dar algum... fechar curto com alguma coisa e o áudio para de funcionar. Como eu tenho outras caixas aqui que aconteceu isso, porém eu comprei a plaquinha DDR2, tá? Ou DDR3 ou DDR1, que é o drive de som. Instalei e beleza. Você instala um drive só e aí roda, mas por causa da caixa que está errada na placa. E dá algum problema e acontece isso, né? DDR1 não acontecia, DDR2 já acontece mais. Os DDR3 dificilmente, mas acontece também. Por quê? Quando era DDR1 não se trocava tanto de caixa, tinha poucos computadores. Quando veio DDR2 começou a trocar as caixas para DDR1, DDR2, as placas e tal. E aí acontece esse tipo de problema. Cada computador tem sua caixa. Não é porque uma placa encaixa na outra caixa que aí vai dar tudo certo, né? Vai ficar tudo beleza. Então, espero ter explicado. Esse vídeo vai ficando por aqui. E até um próximo vídeo. Fui!